A Bruna Aleman veio dar Feliz Ano Novo pra gente ao vivo aqui no estúdio. Tudo bem? Seja bem-vinda, Bruna. Tudo bem? Tudo bem, você? Bom Feliz dia, Ano Bruna. Novo. Feliz Ano Novo, Alvarez. Bom, hoje o assunto... Feliz Ano Novo. A gente volta a falar, né, nesse ano novo que a Bruna já disse. Já passaram 99 dias, né? 99 então hoje é dias. 100 de janeiro, porque ontem era 99, né? Exato. A gente volta a falar de Banco Master, mais especificamente essa história aí de liquidação, não liquidação, né, da instituição. Quem investiu? Quem tem um CDB ou alguma coisa parecida por lá? O que acontece com essas pessoas? Bruna, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos lá. Primeiro, é uma informação interessante e importante a gente dar uma olhada, né? Porque a eventual não liquidação, isso quer dizer que a espera, grande parte dos investidores, a partir do momento que foi decretada a liquidação do Banco Master, se você tem o seu CDB, LCA, LCI, que são os produtos que são emitidos pelo banco, você entra dentro do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que te dá ali até R$250 mil, o limite de 1 milhão por CPF e até um limite de 1 milhão por instituição financeira, para que você consiga resgatar o valor desse produto. Se não tiver liquidação, é como se fosse um processo, eu vou tentar explicar, pré uma recuperação judicial. Então, vão ter meios e sistemas, enfim, dinheiro, aportes que vão ajudar o banco a reverter essa situação e ele volta a funcionar, só que com uma determinada cautela. E o que acontece? Você não consegue entrar dentro do Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, todos os produtos, o valor que você tem investido ali dentro do banco, você vai ter que liquidar de acordo com as regras daquele produto. Então, se foi um CDB de liquidez diária, você pode resgatar 24 horas por dia, dependendo da regra, ou se não tem alguns horários ali definidos. Se for um CDB com prazo de vencimento, você vai ter que esperar até o vencimento, porque você até pode vender, a gente chama de um mercado secundário, né, antes do prazo de vencimento. Mas, logicamente, o Banco Master, dada a situação, vai ser difícil ter alguém no mercado secundário, porque você precisa que alguém compre aquele título para que você consiga revender ele antes do vencimento. E aí entra a questão do risco. Provavelmente não vai ter o que a gente chama de liquidez, as pessoas não vão querer esse título no meio do caminho, você vai ter que carregar esse título até o vencimento. E LCA e LCI também dentro das mesmas questões. Então, assim, acaba virando que o risco se volta para o banco novamente, da gente pensar. Se vai ter uma recuperação judicial, se vai entrar em liquidação novamente, quem vai fazer o aporte. E o maior receio acaba sendo, né, principalmente, eu acho que assim, quem tem até o vencimento, provavelmente entra dentro de um programa de pagamento. O banco entra ali dentro de algumas questões financeiras. Agora, o meu maior receio, que eu olharia com determinado carinho, caso isso aconteça, são CDBs de liquidez diária. E observar qual será o aporte ou qual vai ser o suporte que o banco vai receber. Porque imagina um número grande de pessoas, assim, como vai liberar? Hoje está tudo travado, né? Então, a partir da data de liquidação, você não tem, quem tem dinheiro investido, não rende nem mais o dinheiro. Ele ficou travado lá. Vamos supor que agora vai reverter a questão da liquidação. Ele vai voltar a render. Imagina o número de pessoas que não vão tentar resgatar, principalmente se for um CDB de liquidez diária ou uma venda antecipada de determinado produto. Então, a questão que nós precisamos ficar de olho é: como será, se isso acontecer, né, ainda é uma coisa, enfim, que a gente está comentando, como será o suporte financeiro, porque se tiver um grande volume de pessoas, mesmo num CDB de liquidez diária, querendo tirar o dinheiro, pode ser que entrem outras determinadas regras e esse dinheiro pode demorar, apesar da regra da liquidez diária, pode demorar um pouquinho mais. Então, Bruna, o que a gente está falando é óbvio, como você colocou, é uma possibilidade, né? Mas essa questão da liquidação não é simplesmente uma etapa burocrática do processo. Dependendo da sua aplicação, você vai ter um caminho e outro, ou seja, vai te provocar mais ou menos ansiedade, né? Exatamente. E lembrando que, assim, essa não liquidação, eu acho que é um ponto importante, não é defendendo o banco nem nada, mas assim, se não houver a liquidação, essa questão de prazo de resgate do seu investimento não é uma questão do Banco Master, é uma regra do investimento, claro, que você sistema, teve. Né? Vai entrar dentro do... A regra do jogo. A regra do jogo, né? Não é o Banco Master. E assim, o ponto realmente é o risco.
é o risco do banco. É isso que tem uma preocupação maior e é isso que está olhando, e é essa discussão, né, que o TCU e o Banco Central estão discutindo, porque não é só uma questão da não liquidação, é como dar suporte a todos os investidores, visto que no FGC, querendo ou não, e a liquidação, ela acaba facilitando e protegendo os investidores. Só uma última pergunta, que é uma curiosidade aqui. Essa decisão, se e quando acontecer, ela leva em conta tudo isso que você está contando? Quer dizer, essa possível correria, essa possível... Eu gosto quando a gente conversa sobre comportamento aqui, Bruna. Então, é uma decisão meramente técnica, 100% técnica, ou você considera também até um risco político, não é político exatamente, mas esse risco comportamental que pode acontecer envolvendo todo mundo que tem um investimento ou outro, né, travado no banco? Sim, eu acho que esse é a principal função do Banco Central, dele não analisar só o número, ele analisa o comportamento, assim como quando ele vê um dado de inflação, por exemplo, por que ele não faz um corte? Ele não pode sofrer a pressão, porque ele vai olhar o comportamento. Se eu cortar os juros, as pessoas consomem mais. Então, essa é a principal função do Banco Central, que a gente fala muito sobre a autonomia dele, porque ele precisa ser frio, calculista e saber também olhar as emoções que podem ser, não só do aspecto político, mas desse aspecto comportamental das pessoas, porque aquilo pode interferir em todos os dados. Então, essa é a principal missão, função do Banco Central. Então, quem deveria estar olhando a fundo, quem está olhando e levando em consideração, acaba sendo ele mesmo. Porque, senão, ele acaba não interferindo apenas no Banco Master, acaba interferindo em todas as outras, porque nós temos investidores institucionais também, que daí tem um volume também muito grande. E se tiver isso, ele acaba afetando todo o sistema financeiro, inclusive outros bancos que eventualmente podem ter investido no Banco Master.